Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 14 de abril de 2026. O alvo é Brasília. Estamos com todas as tropas, com as forças especiais já posicionadas para a intervenção imediata na captura de 20.000 agentes terroristas, funcionários públicos das forças revolucionárias indiciados em vários crimes mundiais. O sistema financeiro da República Federativa do Brasil, conjuntamente com 17 países do narcotráfico, estabelecidos na triangulação da gestão de Biden, de Obama, de Clinton, forneceram capital para o pagamento de terroristas globais. Todos os terroristas tiveram residência no Irã. Depois que foi feito a diáspora dos antigos moradores que tiveram que abandonar suas residências no Irã e estabeleceram os escritórios destas empresas francesas, alemãs, europeias, todos trabalhando para representantes, alegando que eles foram eleitos pelo voto. A França, a Alemanha, toda a comunidade do euro. E se comprovou que é uma sociedade de cleptocracia, sociedade de ladrões, onde toda a administração se estabeleceu na ONU, que também operou em 196 países, sendo o seu apoiador de Banco Central para o branqueamento Basileia, Suíça, do senhor Agustín Carstens, um cabrão mexicano, gordo que nem uma baleia, que lavou todo o dinheiro de todos os bancos centrais que operaram em uma única representatividade centralizador de 56 bancos centrais em Basileia, Suíça. Tudo isto afetou o mundo árabe, vítima de extorsão de todos estes terroristas globais. Então agora nós já temos todos eles identificados, todos eles a serem eliminados, passados pela espada de Alá. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, abdicar Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, falsa identidade. Como também Alckmin, terrorista global. Como também a Casa Civil, 36 ministérios da República Federativa do Brasil. Todos lavaram e roubaram o Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. Nós estamos lidando com terroristas. E as autarquias, que são o Ministério Público Federal, Paulo Gonet, filho de uma puta, Gilmar Mendes, filho da puta, você Toffoli, filho da puta, você Fachin, maoísta, filho de uma puta, todos vocês têm que se entregar, fazer as suas delações premiadas, que não sei se vai ter utilidade, porque vocês estão mais grampeados que o bico de vedete.
Então, hoje, dia 14 de abril de 2026, estamos a fornecer toda a localização das bombas atômicas localizadas na Amazônia, em Belém, na Bahia e também no sul do Brasil. Estamos já para jogar os mísseis para destruição destas localidades. Governadores, prefeitos, secretários de governo, vocês, também autarquias, todos vocês estão todos identificados, receberam pagamento. Não estamos interessados em vocês, ficha pequena. Vamos estabelecer da mesma forma que foi na Venezuela. Mas você quer peitar? Você quer estabelecer que você vai continuar com este crime global? Você vai querer peitar? Você tem certeza, seu filho da puta? Entendeu? Então, se você tem certeza, nós vamos já com todas as tropas estabelecidas no Equador, no Peru, no Paraguai, na Argentina. Já tomamos todos lá no Chile. Estamos todos prontos para acabar, exterminar, passar vocês pelo aço, porque quem mata é a bala. Entenderam, seus filhos da puta? Vocês estão matando de inanição a população do Brasil com extorsivos procedimentos imorais, taxas, impostos inexistentes. As pessoas não têm água, não têm luz, não têm infraestrutura. E vocês ficam mentindo? Você é louco? Você quer ser cortado em pedacinho, como é feito lá no Irã? Esquartejamento, crucifixão, apedrejamento? Essa é a lei, lá no Irã. Hein, você homossexual, que gosta de dar o rabo? Você quer ser jogado pela janela? A China também não gosta de você, meu amigo. Então, se você quer esse futuro para você, e você, garotão que fuma cigarro de palha, maconha, enfim, vocês escolhem. Você que vende cigarro de palha, você que tem um fuzil, mas não tem bala, você vai encarar. Hein, otário? Vai encarar? Eles estão dizendo que vocês são o problema. Quando vocês estão trabalhando para o governador, estão trabalhando para o Ministério Público, estão trabalhando para o policial federal, para o superintendente da Polícia Federal, todos vocês estão todos, fotografia, áudio, vídeo, contas bancárias, quando vocês vão para a Europa se divertir, tudo monitorado, seus filhos da puta. Entendeu? Aqui não tem ninguém mentindo. E vocês sabem disso. E vocês sabem que eu não minto. E quem se mete comigo vai pra vala. Entendeu? Só no pensamento. Só chegar e dizer que eu sou feio. Vocês sabem disso. É o oscaralho. Entenderam? Então nós já estamos providenciando a prisão imediata dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como também todos os âncoras que receberam milhões para ficar enchendo o saco e levando a população a erro. Então você é âncora da TV Globo, você é âncora da CNN, de todas as emissoras de televisão e os proprietários. Todos vão ficar na miséria, sem um centavo. Entendeu? Não é um problema meu, pessoal. É o cargo. Eu só faço o relatório. E aquele que impediu o relatório tá fudido! Entendeu? Então não tem como você querer interferir nas transmissões da nossa ferramenta, que é a internet. São 60 agências de inteligência monitorando todos vocês, humanos do planeta,
Todos nós sabemos localizar você, se você é pedófilo, se você é traficante, se você é um filho da puta. Mas, claro, vocês colocaram seus representantes para que queiram combater a ferramenta de monitoramento de vocês, seus filhos da puta. Então, esse é o relatório, dia 14 de abril de 2026. Eu não tenho mérito nenhum. O mérito é do cargo. Eu faço o relatório. E eu faço advertência a você, ignorante, filho de uma puta, que não tem o que fazer e me encher o saco. Entenderam? Então foda-se vocês, eu tenho que fazer o relatório. E claro, eu não posso impedir se você vai aparecer na vala, cheio de buraco. Entenderam, seus filha da puta? Viralizem isto. Hoje, dia 14 de abril de 2026. Selva! Ah, e estou me esquecendo. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Por favor, me ajudem, porque eu sobrevivo graças a você, povo brasileiro, que me ajuda com centavos, com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, que vai somando e eu levo um pão na minha boca e pago o aluguel. Entenderam? Por favor, me ajudem que eu tenho que fazer tudo isso. Lutar para vocês, não cobro nada de você, povo. Eu comprei esta briga, porque não tem macho no Brasil e no planeta que queira fazer frente a estes malandros. 20 mil cabeças, pouca gente, muito pouca gente para um cargo tão excelente. Eu sou interventor, eu não, o cargo, mas quem está presidindo o cargo sou eu, Oscar Aníbal Tiapano. Arbitragem internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional, a última instância em 125 países para captura de funcionários públicos terroristas, espias, sabotadores, marginais. Entenderam? Fui claro? Por favor, nos ajudem, porque temos que pagar, senão nos despejam e morremos de fome. Gratidão, povo que eu amo. E eu não tenho nada contra nenhum que duvidou ou me encheu o saco. Eu simplesmente, eu informo, porque a minha vida foi sempre assim. Quando eu fui para a igreja católica, apostólica, romana, com o filho do presidente da Argentina, que ele chegou e falava para mim, você tem que estar com nós aqui do Jet Set peronista. Aí eu falei pro Câmpora, Câmpora! Escuta, meu amigo, quem manda em mim sou eu. Eu sou o que sou, responsável. Não vai vir ninguém fazer a minha cabeça. Então, quando cheguei na igreja, o bispo falou, porque lá tem bispo, falou, nós somos do Opus Dei. E qual é do Opus Dei? Trabalhar para o nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Eu falei, ótima ideia. E eu fui escravo dessa igreja. Sempre trabalhei para o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Quando soube o nome dele, Yahushua Ahom Merushihaim. Quando soube o nome dele, Issa. Quando soube o nome dele, Allahu Akbar. Quando soube o nome da mãe dele, Miriam. Que por isso eu sou aceito no mundo árabe. Entenderam, meus amigos? Na Sura muçulmana, quando consultado. Então é o seguinte, meu amigo. Não minta. A mentira tem pé na cota. Entendeu?
Por favor, nos ajudem. E eu trabalhei ad honorem. Então, quando eu ia trabalhar em qualquer lugar, o cara falava, vou te pagar tanto. Tá bom. Quando eu fui vender camarote, o cara falava, eu não vou te dar comissão. Tá certo? Tá certo. Mas você vai ter um lugar na minha mesa da minha família para comer com a gente. Muito obrigado. Um grande gesto. Como também na cúpula dos capitalistas de jogo, como também nos que detêm a autonomia global do jogo mundial, que são os conselheiros, entendeu? Então tudo foi inventado. Você não inventou espaguete, você não inventou a roda, você não inventou a pólvora, você caiu de paraquedas, cagando goma que tudo tu pode, tudo tu faz, tu mata quem quer, não vai acontecer nada, chegou tua vez. Ou você se entrega, estrutura de pagamento do terrorismo global, Brasília. Por que o dólar está caindo, está abaixo de R$5? Porque eles estão fugindo de lá, porque lá está sendo tudo confiscado. E estão mandando todos os dólares para o Brasil. A única forma de cair os dólares no Brasil é tendo muito dólar aqui dentro. E vai cair até zerar, até ficar um dólar. Um por um. Sabem por quê? Porque eu estou aqui, seus filha da puta! O cargo! Então vou botar ordem aqui. E não te mete com o Bolsonaro. Não te mete com ele. O interstício vai estar por 15 anos. Junta militar. Estados Unidos da América é sócio do Brasil. Vai explorar toda a mineração, vai estabelecer toda a infraestrutura para que isto seja uma grande nação globalizada dentro da estrutura do bem proceder e não de ladrões do Biden, do Bush, do Obama. Entenderam? Lá dos democratas, filhos da puta. Todos vão ser dilipendiados. Vão ficar sem um centavo, seus filha da puta. Todos os institutos, fundações, tudo confiscado, seus filha da puta. Finalize isto. Selva, estamos em guerra atômica nuclear. E se prepara que os mísseis vão cair aonde estão as bases secretas. Nos cercados do Exército Brasileiro, ou seja, onde está a posição do Exército Brasileiro. Você aí da Bahia, você aí do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, onde as bases da China estão aí, você vai voar pelos ares, entendeu? E cuidado que nenhum filho da puta jogue nenhuma bomba hiperbárica nas 2.300.000 favelas, porque não vamos permitir. E você, Rogério Andrade, mocinha, que já deu rabo na prisão, te prepara, tu é terrorista. E a nova cúpula do bicho, que não tem essa autoridade, te prepara, filhos da puta. Mataram o juiz corregedor Fernando Inácio de Miranda. Te mete, filha da puta, e vai aparecer cheio de buraco. Viralize isto. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. 48 horas, exatamente 2.880 minutos, 172.800 segundos. Esse é tempo que Luiz Inácio Lula da Silva tem a partir deste momento para se entregar voluntariamente a autoridades americanas em embaixada dos Estados Unidos em Brasília, antes que, segundo o ultimato oficial emitido há 37 minutos por Departamento de Estado americano, Estados Unidos considerem opções militares para a captura forçada dele. Então, relógio está correndo, contagem regressiva, começou. E quando o cronômetro chegar a zero, se Lula não estiver sob custódia americana,
situação vai escalar de crise diplomática para potencial conflito armado. E isso não é exagero, não é retórica, é ameaça real, explícita, contida em nota diplomática de 3 páginas que Casa Branca entregou ao embaixador brasileiro em Washington às 22h23 de ontem, junto com cópia de ordem de extradição assinada pessoalmente por Donald Trump, citando Lula sob 17 acusações criminais federais, incluindo lavagem de dinheiro através de sistema bancário americano, violação de Foreign Corrupt Practices Act, conspiração para defraudar Estados Unidos, obstrução de justiça. Então não são acusações vagas, são crimes específicos sob leis americanas que, segundo o Departamento de Justiça, dão jurisdição clara a tribunais americanos para processar Lula, independentemente de onde ele esteja fisicamente no mundo. E pedido de extradição é sem precedentes na história de relações Estados Unidos-Brasil, porque embora existam tratados de extradição entre países, esses tratados normalmente aplicam-se a criminosos comuns, a fugitivos, não a chefes de Estado, atuais ou antigos, que tradicionalmente gozam de imunidade diplomática. Mas advogados do Departamento de Justiça americano construíram um argumento legal complexo, sustentando que imunidade não se aplica quando crimes cometidos envolvem lavagem de recursos através de território americano, porque isso constitui ataque direto à soberania americana, à integridade de sistema financeiro americano. Então Lula não está sendo processado como político estrangeiro, está sendo processado como criminoso financeiro internacional que usou Estados Unidos para lavar dinheiro roubado. Documento de acusação formal, indictment, que foi unsealed, tornado público ontem, contém 492 páginas detalhando cada transação ilegal rastreada por investigadores federais americanos ao longo de 3 anos, mostra que entre janeiro de 2019 e março de 2024, um total de 347 milhões de dólares transitou através de bancos americanos, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, vindos de contas offshore controladas por Lula, disfarçados como pagamentos legítimos por serviços de consultoria, por royalties de livros, por honorários de palestras. Mas a investigação demonstrou que eram, na verdade, propinas lavadas, dinheiro roubado sendo movimentado através de sistema financeiro americano, violando múltiplas leis federais. FBI rastreou cada transação, identificou contas de origem, contas de destino, intermediários, envolvidos. Então, construíram um caso que, segundo o Procurador-Geral Adjunto dos Estados Unidos, é hermético. Tem taxa de condenação projetada de 98%. Então, não estão blefando, não estão fazendo teatro político. Tem evidências sólidas, tem caso real. E razão pela qual Trump decidiu escalar tão agressivamente. Razão pela qual está disposto a arriscar crise internacional, potencial conflito militar, é porque vê Lula como ameaça a interesses estratégicos americanos. Não apenas como corrupto estrangeiro, mas como líder que ativamente trabalhou com adversários dos Estados Unidos, China, Rússia, Irã, para enfraquecer a influência americana na América Latina, para criar um polo alternativo de poder. Então, remover Lula é objetivo geopolítico, não apenas aplicação de lei. Em reunião de Conselho de Segurança Nacional que aconteceu na Casa Branca na segunda-feira, Trump ouviu a apresentação de CIA detalhando como Lula coordenou com Xi Jinping para estabelecer bases militares chinesas disfarçadas em Brasil, como negociou venda de tecnologia militar sensível para Irã, como permitiu que inteligência russa operasse livremente em território brasileiro. Então Trump concluiu que Lula não era apenas corrupto, era traidor a hemisfério ocidental, era ativo de adversários, então precisava ser neutralizado. Decisão de emitir ultimato de 48 horas foi tomada após debate intenso. Alguns conselheiros argumentando que deveria dar mais tempo, 1 semana, 10 dias, para permitir negociações diplomáticas.
mas Trump rejeitou. Disse que Lula usaria tempo para fugir, para destruir evidências, para mobilizar resistência. Então, 48 horas era máximo que estava disposto a conceder. E o ultimato, é claro, brutal. Se Lula não se entregar voluntariamente até as 22 horas e 23 minutos de quinta-feira, Estados Unidos tomarão medidas necessárias para assegurar custódia dele, incluindo, mas não limitado, a operação de captura por forças especiais americanas. Então, a ameaça de invasão está explícita ali, não há ambiguidade. Quando o embaixador brasileiro recebeu nota em Washington, ficou visivelmente chocado. Tentou argumentar que Brasil nunca aceitaria violação de soberania, que resistiria militarmente se necessário. Mas o oficial americano que entregou o documento respondeu friamente: então, sugiro que convença Lula a se entregar, porque a alternativa será muito mais desagradável para todos. Então, deixou claro que Estados Unidos não estão negociando, estão notificando. O embaixador imediatamente contactou Itamaraty em Brasília, que convocou reunião emergencial de gabinete de segurança às 2 da manhã. Ministros chegaram sonolentos, confusos, quando ouviram termos de ultimato. Entraram em choque total. Alguns inicialmente pensaram que era engano, que Estados Unidos não fariam algo tão extremo. Mas quando viram o texto oficial, quando perceberam que era real, pânico instalou-se. Ministro da Defesa foi consultado sobre capacidade de Brasil resistir à operação militar americana. Sua resposta foi brutalmente honesta. Militarmente, não temos chance nenhuma. Se americanos decidirem vir buscar Lula, não podemos impedi-los. Podemos causar baixas, podemos criar situação embaraçosa para eles, mas no final vão conseguir o que querem. Então, resistência armada seria suicídio estratégico. Lula foi acordado às 3 da manhã, informado de ultimato, segundo testemunhas. Sua reação inicial foi de incredulidade, recusa de acreditar que Trump realmente faria isso. Mas quando leram nota completa, quando explicaram consequências, percebeu que era sério. Então entrou em modo de negação. Começou a gritar que era golpe, que era imperialismo, que Brasil resistiria com todas as forças. Mas conforme manhã progredia, conforme realidade penetrou, conforme percebeu que opções dele eram limitadas, Lula começou a considerar possibilidades. Poderia se entregar voluntariamente, aceitar extradição, enfrentar julgamento em corte americana, onde provavelmente seria condenado, passaria resto de vida em prisão federal americana. Ou poderia recusar, fugir, tentar se esconder. Mas então, Estados Unidos enviariam forças especiais, caçariam-no, eventualmente capturariam, provavelmente com violência, com humilhação pública. Então essa opção também era terrível. Terceira opção seria buscar asilo em país que recusaria extraditá-lo. Venezuela, Cuba, Rússia, China. Mas todos esses países, após serem discretamente contactados por diplomatas brasileiros, recusaram ajudar. Disseram que não queriam confrontação direta com Estados Unidos. Então, Lula estava sozinho, abandonado até por aliados tradicionais. Advogados de Lula reuniram-se tentando encontrar saída legal. Argumentaram que tratado de extradição Brasil e Estados Unidos não permite extradição de nacionais brasileiros, que Constituição brasileira proíbe. Então, tecnicamente, governo brasileiro não poderia entregar Lula, mesmo se quisesse. Mas americanos responderam que não estão pedindo que governo brasileiro entregue. Estão exigindo que Lula se entregue voluntariamente. Então, distinção legal é irrelevante. Supremo Tribunal Federal convocou sessão extraordinária para decidir se emitiria ordem impedindo que Lula se entregasse, protegendo-o através de decisão judicial. Mas ministros perceberam que tal ordem seria inútil, porque se Estados Unidos decidirem pegar Lula pela força, nenhuma decisão judicial brasileira vai impedi-los. Então, votaram para não se envolver, deixando decisão com Lula pessoalmente. Manifestações começaram a surgir em grandes cidades Brasil, dividindo-se entre aqueles exigindo que Lula resista, que não se renda ao imperialismo americano, e aqueles dizendo que Lula deveria se entregar para evitar crise maior,
para poupar Brasil de humilhação, de invasão. Então, polarização extrema. Militares brasileiros foram colocados em alerta, mas ordens eram ambíguas. Não estava claro se deveriam defender Lula se americanos viessem ou se deveriam facilitar captura. Então, confusão reinava em cadeias de comando. E conforme horas passam, conforme relógio avança em direção à deadline, pressão sobre Lula aumenta exponencialmente. Está isolado, cercado, sem opções boas, enfrentando escolha entre rendição humilhante ou captura violenta. Então, situação é impossível. Analistas internacionais estão chocados com a agressividade americana, alguns comparando operações contra Osama Bin Laden contra Saddam Hussein. Então, Lula está sendo tratado não como líder estrangeiro, mas como terrorista internacional, como ameaça existencial. China emitiu declaração condenando o ultimato americano, mas não ofereceu assistência concreta. Rússia fez retórica similar. União Europeia pediu moderação, mas deixou claro que não vai se opor a Estados Unidos. Então, Lula não tem aliados efetivos. Para o Brasil, é momento de humilhação nacional, de demonstração brutal de que soberania é ilusão quando superpotência decide agir. Então, lição amarga sobre realidades de poder no século XXI. E conforme o cronômetro continua marcando, cada segundo que passa aproxima Brasil de momento decisivo, se Lula vai ceder ou resistir, se vai haver invasão ou rendição. Então, próximas 48 horas vão determinar não apenas destino de Lula, mas futuro de relações Brasil-Estados Unidos por gerações. Relógio está correndo, tempo está acabando, decisão precisa ser tomada e mundo está assistindo, esperando para ver se Lula tem coragem de enfrentar a justiça americana ou se vai forçar Trump a fazer bem a ameaça. Então, suspense é absoluto e resolução está próxima. Fábio Alvarenga, mais uma vez aqui trazendo para vocês com exclusividade as últimas notícias. Vamos ver aqui a decisão do ministro Cristiano Zanin, que colocou atrás das grades, meus irmãos, o alto escalão, sim, o alto escalão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Venha entender aqui com Fábio Alvarenga, prisões estão acontecendo e a única coisa que eu peço para você, amigo e amiga, seguidores aqui do Direto no Assunto, é que vocês compartilhem ao máximo de pessoas que vocês puderem e, por gentileza, fiquem até o finalzinho. Olha só. A Polícia Federal, diz o jornal, descobriu um esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. A operação envolvia assessores da corte e tinha estrutura de organização internacional. A Polícia Federal identificou a existência de códigos de saques e tabela, de propinas utilizados pelos envolvidos. O esquemão na justiça funcionava com um padrão organizado de fluxo financeiro. Em busca de aprofundar a investigação sobre a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Cristiano Zanin então autorizou o bloqueio de 20 milhões de reais dos envolvidos no esquemão, proibiu o contato entre investigados e a saída deles do país. O que acontece? Fuga em massa estava sendo planejado, descobre a Polícia Federal. Chegaram ali no Zanin e o Zanin imediatamente recolheu o passaporte de todo mundo. Também foram autorizadas por Zanin buscas e apreensão de celulares, computadores e a quebra de sigilo de dados telemáticos, inclusive em nuvem, virtualmente, ou seja, o camarada, ao invés de colocar dados em computador, em notebook, em celular, onde a Polícia Federal poderia pegar, descobrir, eles depositavam em servidores online
para tentar despistar a Polícia Federal. Mas a mando do Dr. Zanin, a PF chegou aí e fechou o cerco. Os valores cobrados pelas sentenças variavam. A cobrança ia de 50 mil a 20 milhões, segundo a Polícia Federal. O esquema incluía o uso de uma empresa para a distribuição do dinheiro em espécie aos participantes, ou seja, não deposita na minha conta não, que vai dar problema. Traz as malas de dinheiro em um carro e deixa aqui. É um absurdo e nessa decisão aqui o Dr. Zanin acertou em cheio, tem que mandar para a cadeia o alto escalão corrupto e parabéns para a Polícia Federal. A empresa Florais Transportes era utilizada, pasmem vocês, como canal para distribuir os recursos financeiros. A campanha é ligada ao lobista Anderson Gonçalves. O dinheiro, o esquemão no Tribunal de Justiça era repassado para servidores, operadores financeiros e intermediários que atuavam no esquema. A tabela de propinas estabelecia os valores a serem pagos conforme o tipo de sentenças a negociar. Olha o absurdo. A estrutura do esquemão permitia que as transações fossem realizadas com códigos específicos para saques. Tudo isso para tentar inibir as investigações e a descoberta pela Polícia Federal. É um absurdo e nós estamos aqui denunciando que o Tribunal de Justiça precisa passar por uma varredura. O que acontece? Olha só aqui, ó. A Polícia Federal apontou também 4 modalidades de lavagem de dinheiro: saques e depósitos de dinheiro em espécie, uso de contas bancárias de passagem, emissão de boletos sem lastro real e operações de câmbio paralelo por meio de doleiros. A PF também, gente, apresentou registros, sim, de transferências financeiras envolvendo servidores investigados, cujos rendimentos oficiais não condizem com o padrão de vida identificado, ou seja, o camarada recebia, por exemplo, 40 mil reais por mês. De repente, na conta do cara tinha 20 milhões, a Receita Federal e a Polícia Federal começaram então a desconfiar. Foi aí que foi dado o pontapé inicial, que hoje o Dr. Zanin tem nas mãos aí uma martelada bomba que pega os corruptos de surpresa. O esquema de vendas de sentença está sendo investigado em sigilo pela Polícia Federal. Por quê? Para não assustar esses que esconderam dados nas nuvens, esconderam malas de dinheiro até na casa de parentes. Então a coisa é feia. De acordo com a publicação, existe um comércio de sentenças que opera há pelo menos 4 anos no Brasil, nas mais diversas instâncias, inclusive no STJ. Que vergonha! A justiça brasileira, que deveria dar o exemplo, que deveria ser o exemplo, ela por si está afundando em esquemas de corrupção. E isso daí, meu irmão, chega a dar ânsia, chega a dar vontade de vomitar ao ver que a justiça, que deveria ser a balança, que deveria ser o contraponto para defender, inclusive, os prejudicados, não. Ela vendia sentença para corruptos, para banqueiros, para bicheiros, oxalá até para o pessoal de entorpecentes. Então é uma vergonha o que nós estamos vendo aqui, e o Brasil, ele não pode de maneira nenhuma continuar em seus tribunais esse tipo de escândalo. A tabela de propinas, gente, estabelecia os valores a serem pagos conforme o tipo de sentença negociada. A estrutura do esquemão, segundo a Polícia Federal,
permitia que as transações fossem realizadas com códigos específicos. A operação funcionava de forma aberta, viu? Sem a prudência típica de atividades criminosas, um atentado contra o Estado Democrático de Direito e a integridade do Poder Judiciário. Então, o Dr. Zanin, parabenizamos aqui por essa determinação de prender esses corruptos do Tribunal de Justiça. Esperamos que esse exemplo também chegue no Poder Judiciário, né? Sobre os escândalos da mulher do Moraes de 129 milhões, do esquemão do Vorcaro. Então esperamos que o Zanin tenha o mesmo ânimo para poder ajudar o André Mendonça, concordam comigo, a chegar no veredito final para condenar esses que participaram com Vorcaro também em grandes esquemas milionários de decisões que o Banco Master realizava e tinha como advogada pessoal a Viviane Bart de Moraes. No entanto, a Receita Federal confirmou que o Master pagou 80 milhões para a esposa de Moraes. Isso daí é notícia, você pode pesquisar que você vai encontrar, porque o jornalismo aqui sério, de credibilidade, coloca as fontes na tela. Prisões estão acontecendo dentro do Tribunal de Justiça. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus. Daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo novas informações para atualizar vocês direto na fonte. E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e faça o seu comentário. Fiquem todos com Deus e até mais. Quebradeira dos bancos. Como é que você vai fazer para se proteger disto? É sobre isso que eu quero falar com você, num dos lugares que criaram um dos sistemas bancários mais seguros do planeta. Estou falando com você aqui de Dubai, estou falando com você aqui do Emirados Árabes Unidos, onde nós podemos desfrutar de uma segurança jurídica, econômica e política sem precedente na história. Esses caras se transformaram numa Suíça moderna. E eu tenho visto muitos bancos no Brasil quebrando um atrás do outro. Eu vi ao longo da minha vida muitos bancos no Brasil quebrarem. E aí entra o Banespa, entra o Banerj, Banco Nacional, entra o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, agora o Banco Master, que está arrastando vários bancos junto com ele. E como é que você vai fazer para se proteger disso tudo? Primeiro você precisa entender como é que funciona um banco. E eu vou falar uma coisa para você que você vai falar, pronto, agora o Leandro ficou doido. E eu vou falar e vou te explicar o porquê que eu estou falando isso. Então antes de você falar, o Leandro ficou doido, calma, escuta o que eu vou te dizer. Banco não tem dinheiro. Todo dinheiro que o banco tem é dos outros. Então eu, quando deposito o meu dinheiro lá no banco, você quando deposita o dinheiro no banco, quando cada um vai depositando o seu dinheiro no banco, o banco pega o nosso dinheiro para emprestar para outras pessoas, emprestar para a empresa, emprestar para governo, e com o lucro dos juros que ele recebe, ele devolve o nosso dinheiro e fica com a parte do lucro dele. Em linhas gerais é isso que acontece. Mas existem sinais de que alguma coisa não está bem. Porque da mesma forma que você que tem uma loja de roupa, às vezes você compra uma coleção para vender e não vende. Às vezes você tem uma barraquinha de cachorro-quente. Você trabalha com material perecível, se não vender estraga, tem que jogar fora, não é isso? Eu já tive empresas e negócios que não deram certo e fechei. Então negócios dão certo, negócios dão errado. E para o banco não é diferente. Ele é uma empresa como outra qualquer. Tem coisas que ele faz que dá certo, tem coisas que ele faz que dá errado. Quando é que você sabe que um banco está dando certo? É quando ele está crescendo. Ele publica o balanço dele em jornais de grande circulação. Um banco está dando certo quando você vê que a base de cliente dele está aumentando. Um banco está dando certo quando você vê que ele está abrindo agência, que
ele está presente. Agora, quando é que você sabe que um banco está dando errado? Dificilmente você sabe, porque um banco, o que ele vende? Credibilidade. Por que você abre a tua conta no banco A e não abre no banco B? Porque você sente mais confiança naquele banco A. O banco, ele precisa vender credibilidade. E como é que ele vende credibilidade? Primeiro, ele não mostra onde é que ele está se lascando. Ele sempre quer mostrar para o cliente que ele está bem. Eles fazem como os nobres. Sangra, mas não acusa o golpe. Então o banco, ele nunca vai dizer, um ladrão entrou aqui e roubou 20 milhões. Se ele vende segurança, como é que ele vai dizer que foi roubado em 20 milhões? Ele não diz. O banco, quando ele toma um golpe de um estelionatário, o banco, quando ele é roubado, quando invadem o caixa do banco e levam milhões, ele fica, quietinho, não dá nem queixa na delegacia. Ele fica quietinho e vai arrumar mais dinheiro de outro jeito. Porque o banco trabalha vendendo credibilidade. Então ele nunca fala quando ele tá na merda. Mas como é que você sabe que um banco tá indo mal, Leandro? Como é que você analisa isso? Tem que ter muita sensibilidade. Presta atenção. Quando um banco começa a vender CDB, tem que acender uma luz amarela. O que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário. Vou traduzir isso para você. É quando o banco começa a pedir dinheiro emprestado à pessoa física. Olha, eu tenho quase meio século de vida. Eu já fui gerente de banco. Eu conheci de perto isso. Eu tenho doutorado nesse assunto. Então, quando um banco começa a vender CDB, quando ele começa a fazer muita propaganda ostensiva na internet, na televisão, nas redes sociais, dentro da agência, e está pagando um pouquinho mais no CDB, só para você ter noção, não posso dizer o nome aqui, que senão eles vão querer me processar, vai ser uma merda. Tem um banco grande aí no Brasil, você pode pesquisar aí na internet. Tem um banco grande, eles estão pagando 20% ao ano para aquele que compra o CDB dele. Olha isso, hein? 20% ao ano. 20% ao ano? Está pagando mais do que a taxa Selic? Está pagando mais do que o governo? Então quer dizer que se eu pego 10 milhões de dólares e empresto para o Lula me paga 15% ao ano. E se eu empresto para o banco, ele está me pagando 20% ao ano? Quando você vê que um banco está pagando mais do que a taxa Selic no CDB, ele está desesperado. Em outras palavras, ele está ferrado. Ele está tentando arrumar dinheiro de qualquer maneira, porque ele fez algum negócio que deu errado. Leandro, me dá um exemplo de negócios que dão errado. Vamos lá. É quando o banco se mete a investir em negócio de risco. Por exemplo, você vai montar uma empresa, uma startup, e você precisa de 20 milhões de investimento para tirar o teu projeto do papel. Alguém dentro do banco entende que o teu projeto é bom e pega e te empresta o dinheiro. Empresta o dinheiro de quem? Não dele, que ele não tem. Ele empresta o dinheiro dos correntistas, que botaram o dinheiro lá. De repente a tua startup quebra, a coisa não vai para frente, um sócio passou a perna no outro, deu alguma merda. E o dinheiro para botar no lugar de volta? E o dinheiro que o banco pegou dos correntistas para emprestar para essa startup? Ele vai tirar isso da onde? Aí ele vai para a internet. Estamos vendendo CDB, estamos pagando 20% ao ano no CDB. Olha, meus amigos, se um banco está vendendo CDB, você tem que acender a luz amarela. Todos os bancos que eu vi quebrar no Brasil e no mundo, todos, sem exceção, não há exceção para isso. Todos os bancos que eu vi quebrar, eles começaram com o processo de vender CDB. Alguns se recuperaram e estão no mercado aí até hoje. Pouquíssimos, tá? Outros, a maior parte quebrou. Como eu citei exemplo daqui, do Banco Banerj, no Rio de Janeiro, Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banespa, o Bamerindos, o HSBC, no Brasil quebrou, o Bank Boston foi comprado pelo Itaú, o Citibank foi comprado pelo Itaú, e tantos outros, Banco Nacional, Unibanco, e por aí vai. O número de falências foi gigantesco, porque começaram com essa conversa de vender CDB para tapar um buraco que eles tinham feito um mau negócio, que ficaram, a boca miúda, sem contar para ninguém. Então, Leandro, como é que eu me protejo disso? Tem os boca aberta que vão falar assim,
Seu Leandro. Tem uns boca, olha, rapaz, eu vejo como é que tem gente que embarca nessas conversas. Tem gente que vai falar assim, seu Leandro, ô seu Leandro, eu protejo o meu dinheiro comprando Bitcoin. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, fuja dessa maluquice de criptomoeda. Isso é uma bolha que vai estourar, tu vai se lascar todo de verde, amarelo, azul e branco. Você vai ver. Pode até salvar esse vídeo aqui. Tô botando a minha língua na guilhotina. Então, eu acredito no dinheiro eletrônico, no pagamento eletrônico. Eu acredito no fim do papel moeda, eu acredito no fim do dinheiro físico como nós conhecemos hoje. Eu acredito firmemente nisso. Mas eu acredito num sistema bancário regulado por um banco central e uma casa da moeda. Eu não acredito em criptomoeda. Funciona. Eu tenho Bitcoin. Tem coisas que eu pago com Bitcoin. Aqui em Dubai, você consegue fazer uma compra de um lanche no McDonald's pagando com Bitcoin. Não tem problema nenhum. Serve como moeda para pagar e receber? Serve. Funciona? Funciona. O Donald Trump, ele vende e compra imóveis usando Bitcoin. É uma forma de pagar e receber? É. Funciona? Funciona, mas não é seguro. Não é seguro. Eu tô falando aqui, quando eu falo que fuja desse negócio de criptomoeda, eu não tô querendo dizer que não funciona. Eu só estou querendo dizer que não é seguro. Ponto. É isso. Então, para você que quer se proteger, para você que quer não ter esquentação de cabeça, você precisa entrar num processo chamado dolarização da economia. Deixa eu tentar te explicar isso aqui, como é que funciona. Há mais ou menos quase 50 anos atrás, não existia essa forma de você pagar transferindo dinheiro de um país para o outro, como a gente faz hoje. Há 50 anos atrás, se você quisesse mandar um dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, levava quase 15 dias para eles reconhecerem que o pagamento entrou lá. Para você mandar um dinheiro do Brasil para a China para fazer uma compra há 50 anos atrás, eles levavam quase 30, 40 dias para reconhecer que houve um pagamento. O sistema de transferência de dinheiro era muito arcaico, era muito primitivo. Só para vocês terem noção, quando eu comecei a trabalhar num banco, eu tinha 25 anos de idade. Eu entrei para trabalhar no Banerj, no Banco do Estado do Rio de Janeiro, eu tinha 25 anos. Eu ia fazer 25 anos. Você sabe como é que era controlado o extrato? Você vai rir. A pessoa chegava na boca do caixa, só contar isso aqui para ilustrar. A pessoa chegava na boca do caixa e falava assim, eu quero sacar, vamos supor que o cara tivesse 10 mil reais, vai, na caderneta de poupança. Aí ele chega lá e fala assim, eu quero sacar 1.000. A gente pegava o cartãozinho dele, que não era um cartão com chip, como a gente conhece hoje, era um cartãozinho de papel, que tinha a logomarca do banco, o número da agência e conta dele e a assinatura dele. Era isso. A gente pegava a carteira de identidade dele, para confirmar que ele era ele, e aí a gente ia lá num arquivo, puxava a gaveta, aí tinha uma ficha de papel. Aí a gente pegava a nossa caneta, onde estava escrito 10 mil, a gente riscava, dava um risco, escrevia embaixo, 9 mil. Aí pegava 1.000 da gaveta e entregava a ele. Era assim que era controlado um extrato bancário, há menos de 20 anos atrás. Estou falando de menos de 20 anos atrás. Então, há 50 anos atrás, não existia um mecanismo de pagamento de transferência de dinheiro igual existe hoje. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Eles entenderam que todos os pagamentos e recebimentos poderiam ser feitos com uma única moeda. Eles tentaram criar uma moeda global, o dólar. Então, o presidente dos Estados Unidos, juntamente com uma cooperação de 253 bancos, eles criaram o código SWIFT. Eles criaram canais submarinos com fibra ótica. Essas informações não eram via satélite. Passavam por cabos submarinos debaixo dos oceanos para interligar todos os países. Então, esse sistema bancário, organizado pelos 253 bancos, mais o governo dos Estados Unidos, convencionaram que tudo que ia ser comprado, vendido, ia ser em dólar. Então você, quando está no Brasil e quer fazer uma compra com o chinês, você vai no câmbio do teu banco. O câmbio do teu banco transforma o real em dólar
manda para a China essa informação pelo cabo submarino, pelo código SWIFT. E lá na China, esse dólar é transformado em yuan. Quando você tem que mandar um produto aqui para Dubai, o árabe pega aqui, fecha o câmbio em dirham, transforma em dólar, essa informação vai para o banco no Brasil e o banco no Brasil transforma o dólar em real para você. Isso é feito em questão de poucos minutos. O que antes demorava semanas, com o código SWIFT, levaram alguns minutos. Então ficou muito eficiente fazer tudo isso. E isso foi estopim de guerra em vários países do mundo, porque alguns países ficaram fora do código SWIFT. Eu vou abrir só esse parênteses para você entender alguns motivos, tá? Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos de países que ficaram fora do código SWIFT. Eles não conseguiam comprar e nem vender nada. Eles praticamente foram banidos do código SWIFT. Ou seja, países que geralmente produziam petróleo e que não faziam acordos com os americanos. Os americanos queriam tabelar quanto ia custar o barril do petróleo. O sonho deles é tabelar isso. Eles conseguiram no Brasil, porque na nossa única empresa de petróleo, eles são donos da maior parte, direta ou indiretamente. Então no Brasil eles não precisaram fazer guerra, foi mais fácil comprar a Petrobras. Na Venezuela eles tentaram fazer isso através da PDVSA, não deu certo, falaram que o Maduro estava envolvido com tráfico de droga, foram lá, invadiram, prenderam o cara e assumiram a PDVSA e assumiram o petróleo do país. Mas eles tentaram fazer isso também no mundo árabe. Eles tentaram fazer isso na Líbia, eles tentaram tomar o petróleo do Muammar Gaddafi. Enquanto o Gaddafi estava cedendo aos americanos, os americanos recebiam ele na ONU, recebia na Casa Branca. O Gaddafi era tratado como rei quando chegava nos Estados Unidos. Agora, depois que o Gaddafi insistiu em botar preço no próprio petróleo dele, falaram que ele era terrorista, que tinha arma de destruição em massa, foram lá, invadiram o país, mataram o homem e tomaram o petróleo deles. Tentaram fazer a mesma coisa no Iraque. No Iraque, enquanto Saddam Hussein estava obedecendo aos Estados Unidos, Saddam Hussein era um grande líder. Mas quando ele começou a querer botar preço naquilo que era dele, cuidado, é um terrorista, tem arma de destruição em massa, vamos lá, vamos invadir, vamos prender ele. E nunca apresentaram nenhuma arma de destruição em massa. E agora estão tentando fazer a mesma coisa com o Irã. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como eles decidiram botar preço naquilo que é deles, tá na terra deles. Ué, essa camisa é minha, eu vendo ao preço que eu quiser. Se você quiser pagar, pague. Se não quiser, problema é seu. É meu, não é? Essa caneta aqui é minha. Se eu quiser vender ela por 1 milhão, eu vendo, é minha. Mas é uma caneta Bic, mas é minha, eu vendo pelo preço que eu quiser. Então, quando um país que produz petróleo não obedece à tabela de preço dos americanos, eles criam guerra, quer invadir, quer tomar o país dos outros. A verdade é essa. Mas o assunto aqui é bom. Como é que você protege seu dinheiro? Entrando no processo do americano. Nadando conforme a maré. Se tudo que é comprado e vendido no mundo é por dólar, você precisa ganhar em dólar. Se você começa a raciocinar em dólar, tanto faz se o real subiu ou baixou, tanto faz se o ien subiu ou baixou, tanto faz. Para você não muda nada. Mas como é que você consegue? Leandro, tá bom, eu já entendi, eu até quero, Leandro, ganhar em dólar. Mas como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos pro pulo do gato. Pulo do gato. Você precisa ter a tua empresa num local onde você possa receber em dólar. Vou te dar um exemplo. Você pode vender pela internet, não pode? Você estando na internet, você pode ter cliente em qualquer lugar do mundo. É ou não é? O cliente entra no teu site e faz uma compra. Agora, e se a compra que ele está fazendo, esse dinheiro está caindo numa conta no exterior? Opa, aí está o pulo do gato. Então, por exemplo, aqui em Dubai, de onde eu estou falando com você, você pode continuar morando no Brasil. Você pode continuar morando nos Estados Unidos. Você pode continuar morando em Portugal, pode continuar morando na França, não tem problema nenhum. Você abre a sua empresa aqui em Dubai, legaliza a sua empresa aqui em Dubai, na Free Zone, 0 impostos, abre a sua conta no banco aqui em Dubai,
bota o teu site na internet, bota a tua loja virtual para fazer venda no Brasil, para fazer venda nos Estados Unidos, em Portugal, onde você quiser. Qualquer um que fizer compra está fazendo compra com uma empresa da onde? Opa! Está fazendo compra com uma empresa de Dubai. Quando o teu cliente em Portugal, na França, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, quando todos eles pagarem, esse dinheiro está entrando aonde? Está entrando na tua conta em Dubai, onde você não paga um centavo de imposto. Dessa maneira, você consegue ter preço. Dessa maneira, você consegue alcançar muito mais gente. E o melhor de tudo, você está sempre recebendo em dólar. Então, tanto faz se o dólar subiu, se o dólar baixou, dane-se. Você recebe em dólar, você não recebe em real. Agora, o barril do petróleo é cotado em dólar. Se o preço do barril subir, como subiu agora nesse último mês, nos últimos 30 dias o barril subiu de 60 para 112. Sabe o que isso significa? Que todos os preços vão aumentar no Brasil. Todos os preços. O diesel está mais caro, tudo chega no supermercado em cima de um caminhão, tudo vai ficar mais caro. Mas qual é o problema disso? Para quem recebe em real, é um transtorno, porque quem recebe em real não vai ter um aumento de salário igual ao aumento do combustível. Ou seja, você está ganhando a mesma coisa e o teu poder de compra diminui. Você quer ver um exemplo disso? Olha, quando começou o real, eu tinha 17 anos, quando o real nasceu. O real foi criado no governo do Fernando Henrique, por um cara muito inteligente chamado Ciro Gomes. Ciro Gomes foi um dos percussores disso, um dos idealizadores do Plano Real, e ele é um homem muito inteligente e muito honesto. Eu conheço o Ciro Gomes. Então, quando eles criaram um real, primeiro era a URV, Unidade Real de Valor, depois transformou isso em real. Eu lembro que na época, R$10, você com R$10, você comprava 1 grama de ouro. Agora, você para comprar 1 grama de ouro tem que ter quase R$800. Se você pegasse uma nota de R$100 no início do Plano Real, ela tinha um poder de compra. Hoje, tá, depois de 30 anos, o que uma nota de R$100 comprava, ela não compra mais. Hoje uma nota de R$100 está valendo R$6,30, R$6,50 no máximo. É mais ou menos assim para você entender. Imagina que eu compro um carro, tá? Um carro 0 km hoje. E esse carro, ele vai ter o desgaste dele, ele vai andar, vai gastar pneu, vai gastar uma série de coisas nele. Com o passar do tempo, esse carro vai estar um caco, né? Aí eu vou vender o carro. Você consegue saber se um carro tá novo ou se um carro tá todo acabado. Você tá vendo o carro. Aí você vai vender uma roupa. Você sabe se aquela roupa é nova ou se aquela roupa é usada, se tá virando um trapo. É ou não é? Você vai vender uma casa, você sabe se a casa está bem reformada ou se a casa está virando ruína. Você consegue perceber o valor de uma coisa olhando a coisa. Esse valor só não fica claro quando você olha o dinheiro. Quando você olha uma nota de R$100, você não sabe quanto ela está valendo. Ela não está valendo R$100. Está escrito lá R$100, mas ela compra hoje o que se comprava 30 anos atrás com R$6,50. Ou seja, continua escrito R$100, mas está valendo merda. Entende? Agora, quando você dolariza a sua economia, você... Perceba, gente, esse bate-papo aqui não é para quem recebe salário. Esse bate-papo aqui não é para quem tem um emprego. Não, esse vídeo aqui não é para todos. Eu falo para 1% da população. Os outros 99%, desculpa, não é o público para quem eu falo. Eu aqui falo para quem tem empresa, para quem é investidor, para quem é empreendedor. Esse é o público para quem eu falo. Então, isso tudo que eu falei aqui não faz o menor sentido para quem recebe salário. Tudo que eu estou falando aqui, todos os vídeos que tem no meu canal não fazem o menor sentido para quem trabalha para receber um salário no final do mês. Não faz o menor sentido. Eu falo para 1% da população. Isso aqui não é para todos, tá? Então, para você que tem a sua empresa, para você que vai fazer uma venda online, para você que vai fazer a sua venda pela internet, não receba em real, senão você está ferrado. Receba em dólar. E para você dolarizar sua economia, você tem que abrir a sua empresa numa free zone, aqui em Dubai, para você poder receber o seu dinheiro aqui. E claro, com o cartão do banco aqui,
você pode usar e pagar uma conta num restaurante no Brasil, você pode comprar um carro na Europa. O dinheiro tu tá recebendo aqui, mas você tem um cartão de crédito do banco, um cartão de crédito e débito. Com esse cartão de crédito e débito, tu compra o que você quiser no mundo inteiro. Entendeu? Simples assim. Como é que você vai se proteger dos bancos? Não recebendo em real. Faça todo o possível, faça todo o esforço que você puder para receber em dólar e dolarizar a sua empresa e sua economia, senão você está ferrado. A grande realidade é essa. A grande realidade é essa. Então, meus amigos, se fez sentido para você as coisas que nós falamos aqui, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, coloca aqui nos comentários do vídeo o que você achou do nosso bate-papo, de que cidade você está assistindo esse vídeo, e me segue lá também no TikTok e no Instagram, @eu-sou-Leandro-Monteiro. Muito obrigado pela sua audiência. Vou colocar também aqui na descrição do vídeo o nosso WhatsApp, aqui de Dubai. Caso você queira abrir a sua empresa aqui, nossa equipe está à sua disposição para nós te passarmos instrução, para fazermos uma videoconferência, para tratarmos sobre esse assunto. Prefixo mais 971, que é aqui do Emirados Árabes, 50573 8052. Esse é o nosso WhatsApp aqui de Dubai. Claro, o WhatsApp de Dubai não faz ligação de voz igual tem no Brasil, que você liga de um celular para o outro, como se fosse uma telefonia. Eu falo isso porque tem muita gente que fala para mim assim, eu liguei, mas ninguém me atendeu. Não vai atender. Ou é mensagem de texto, ou você manda um áudio, uma mensagem de áudio, porque ligação de WhatsApp do Brasil para o Emirados Árabes não rola. Então, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá. Olha aqui o motivo que os Estados Unidos quer ajudar o Brasil a combater o tráfico de drogas. 10 toneladas de cocaína saindo de um barco do Brasil rumo à Europa. Esse tipo de barco está saindo do Brasil para todo o mundo. A América do Norte, Europa, Ásia. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de drogas do mundo, junto com a Colômbia, claro, né? Então, esse é um dos motivos que os brasileiros têm que entender, que o Trump tá ajudando o governo brasileiro a combater isso. Até o Trump ofereceu mísseis para acabar com os laboratórios de drogas no Brasil, inclusive, se o Brasil quiser. E parece que o governo brasileiro não quer essa ajuda. Então assim, pessoal, tá aqui a prova. 10 toneladas de cocaína para um país, para a Espanha. Com certeza indo para Ibiza, né? Enfim, fica aí o motivo. Eu tô recebendo muita gente nos comentários dizendo que não, que os Estados Unidos não deve combater o tráfico de drogas no Brasil, que o PCC e o Comando Vermelho são inocentes no Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, cada um com as suas bandeiras. Mas essa é uma chance histórica do Brasil acabar com a criminalidade. Então eu espero que o governo brasileiro aceite a ajuda militar, porque seria uma ajuda seguinte: imagem via satélite, localização de bandido. A tecnologia americana é muito grande para localizar as pessoas, é a mesma que localizou o Maduro. Olha aqui o motivo que os Estados Unidos quer ajudar o Brasil a combater o tráfico de drogas. 10 toneladas de cocaína saindo de um barco do Brasil rumo à Europa. Esse tipo de barco está saindo do Brasil para todo o mundo. A América do Norte, Europa, Ásia. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de drogas do mundo, junto com a Colômbia, claro, né? Então, esse é um dos motivos que os brasileiros têm que entender, que o Trump tá ajudando o governo brasileiro a combater isso. Até o Trump ofereceu mísseis para acabar com os laboratórios de drogas no Brasil, inclusive, se o Brasil quiser. E parece que o governo brasileiro não quer essa ajuda. Então assim, pessoal, tá aqui a prova. 10 toneladas de cocaína para um país, para a Espanha. Com certeza indo para Ibiza, né? Enfim, fica aí o motivo. Eu tô recebendo muita gente nos comentários dizendo que não, que os Estados Unidos não deve combater o tráfico de drogas no Brasil, que o PCC e o Comando Vermelho são inocentes no Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, cada um com as suas bandeiras.
mas essa é uma chance histórica do Brasil acabar com a criminalidade. Então eu espero que o governo brasileiro aceite a ajuda militar, porque seria uma ajuda seguinte: imagem via satélite, localização de bandido. A tecnologia americana é muito grande para localizar as pessoas, é a mesma que localizou o Maduro. Bomba no STF. O COAF acaba de dar a resposta que o ministro Alexandre de Moraes menos esperava, e isso pode destruir toda a narrativa de vazamentos ilegais que ele vinha construindo. Sabe aquela investigação pesada contra servidores da Receita? Pois é, o COAF e a Receita Federal responderam oficialmente: não houve quebra de sigilo ilegal. Os acessos foram automáticos, legítimos e por puro trabalho de rotina. Isso acaba com o argumento de que os auditores estavam espiando os ministros. Eles estavam apenas seguindo os alertas do sistema sobre movimentações atípicas. O feitiço virou contra o feiticeiro e agora a investigação está ficando sem chão. Por que tanto medo dessa fiscalização? Será que tem a ver com aquele aumento patrimonial de 200% em um ano que a gente comentou? No vídeo completo, eu mostro inclusive as fotos da casa simples, dos irmãos, que estão dando o que falar. Temos todos os detalhes no vídeo completo. O link está aqui. Clica aí para ver o vídeo completo ou clica no link da bio. Curte e se inscreve aqui para receber mais notícias. E segue agora para não perder essa análise. Corre lá. Bomba no STF. O COAF acaba de dar a resposta que o ministro Alexandre de Moraes menos esperava, e isso pode destruir toda a narrativa de vazamentos ilegais que ele vinha construindo. Sabe aquela investigação pesada contra servidores da Receita? Pois é, o COAF e a Receita Federal responderam oficialmente: não houve quebra de sigilo ilegal. Os acessos foram automáticos, legítimos e por puro trabalho de rotina. Isso acaba com o argumento de que os auditores estavam espiando os ministros. Eles estavam apenas seguindo os alertas do sistema sobre movimentações atípicas. O feitiço virou contra o feiticeiro e agora a investigação está ficando sem chão. Por que tanto medo dessa fiscalização? Será que tem a ver com aquele aumento patrimonial de 200% em um ano que a gente comentou? No vídeo completo, eu mostro inclusive as fotos da casa simples, dos irmãos, que estão dando o que falar. Temos todos os detalhes no vídeo completo. O link está aqui. Clica aí para ver o vídeo completo ou clica no link da bio. Curte e se inscreve aqui para receber mais notícias. E segue agora para não perder essa análise. Corre lá. Barack Hussein Obama, did you ever hear of him? Barack Hussein Obama, he had the Iran nuclear deal. He went to Iran. He paid him. Remember, he sent two Boeing 757 jetliners. They took the seats out and they piled it with cash, like 1.7 billion of cash. That's when I realized the presidency is very powerful. The presidency is a very powerful thing. When you can do that, I haven't done that yet. I haven't found a reason. Barack Hussein Obama, did you ever hear of him? Barack Hussein Obama, he had the Iran nuclear deal. He went to Iran. He paid him. Remember, he sent two Boeing 757 jetliners. They took the seats out and they piled it with cash, like 1.7 billion of cash. That's when I realized the presidency is very powerful. The presidency is a very powerful thing. When you can do that, I haven't done that yet. I haven't found a reason. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem
renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos
que nós precisamos, aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.